Meu filho cuspiu no meu rosto enquanto eu segurava a bandeja do café da manhã dele. Você é um estorvo, velha inútil, ele disse. E então me empurrou com tanta força que eu caí no chão da cozinha que o pai dele e eu construímos com anos de trabalho duro. A bandeja se espatifou nos ladrilhos, aqueles mesmos ladrilhos que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Há 20 anos, eu fiquei ali, caída, aos 67 anos. Sentindo o frio do chão na minha bochecha, algo dentro de mim se quebrou. Não foi meu quadril, embora tenha doído horrores, foi algo muito mais profundo. Foi a imagem que eu tinha do meu filho, da minha família, de tudo que eu havia construído. Enquanto ele se afastava praguejando porque o café da manhã estava no chão, eu permaneci imóvel e pela primeira vez em 43 anos de ser mãe, senti algo que jamais pensei que sentiria pelo menino que cresceu no meu ventre. Ódio. Ódio puro e cristalino. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela casa sabia, era que eu não era mais a mesma mulher que tinha sido até aquele momento. Algo havia mudado naquela madrugada, antes de ele acordar, quando recebi aquela ligação do Dr. Cássio Freitas. E agora, enquanto eu me levantava devagar do chão, limpando a saliva do meu rosto com o avental que minha mãe tinha bordado, eu soube exatamente o que faria. Acompanhe minha história até o fim e comente a cidade de onde você está me vendo, para eu saber até onde meu relato chegou. Deixe-me apresentar corretamente. Meu nome é Esperança Pires, tenho 67 anos, e Durante as últimas 4 décadas, fui a maior boba que já pisou nesta terra. Sou de São Paulo, embora more nesta casa nos arredores da cidade desde que me casei com meu falecido marido, José, há 45 anos. José era pedreiro, um homem bom que trabalhava de sol a sol. Estava sempre com as mãos calejadas de cal e cimento, mas com o coração maior que eu já conheci. Juntos construímos esta casa, tijolo por tijolo, fim de semana após fim de semana. Eu misturava o cimento enquanto estava grávida de 7 meses do nosso único filho, Lucas Gabriel. José dizia que esta casa seria nosso legado, o lugar onde nossa família cresceria e floresceria, como as primaveras que plantamos no jardim. Lucas Gabriel nasceu na virada do ano, em meio aos fogos e à festa. José brincava dizendo que nosso filho havia chegado ao mundo celebrando que seria um homem de sucesso. E por anos, parecia que seria assim. Ele era um menino brilhante. Eu me virei do avesso para conseguir aulas de inglês para ele com a professora do bairro. Eu vendia salgados nos fins de semana para pagar seus materiais escolares especiais. Quando José morreu, Lucas Gabriel tinha apenas 18 anos. Um infarto fulminante levou meu marido enquanto ele trabalhava em uma construção. Nem sequer pudemos nos despedir. Lembro-me que vieram me avisar enquanto eu preparava o prato favorito dele, feijoada, para celebrar nosso 26º aniversário de casamento. A partir daquele dia, trabalhei triplicado. Levantei-me da minha dor como pude e arrumei 2 empregos de faxineira em casas de famílias ricas em Alphaville. Nos fins de semana, vendia bolos e doces que preparava de madrugada. Tudo, absolutamente tudo, para que Lucas Gabriel pudesse terminar os estudos. Eu passava as noites em claro, preparando as refeições dele, lavando suas roupas, garantindo que ele tivesse tudo de que precisava. Quando os colegas dele iam para baladas e festas, eu lhe dava um dinheiro extra para que não se sentisse inferior. Gastei minhas economias, vendi as poucas joias que José tinha me dado, até mesmo empenhei minha aliança de casamento, embora isso me doesse na alma. Lucas Gabriel estudou administração de empresas. No dia da formatura dele, chorei tanto que Dona Márcia, minha vizinha, teve que me dar um chá de camomila para me acalmar. Lá estava meu filho, com o capelo e a beca, e eu, na terceira fila, com meu vestido mais decente, o mesmo que eu usava para ir à missa aos domingos, pensando que tudo tinha valido a pena. José estaria orgulhoso, pensei. Nosso filho era um profissional, o primeiro em toda a minha família. Depois, ele conseguiu um emprego em uma empresa de importação. Não ganhava muito no começo, mas eu estava feliz. Continuo te ajudando com dinheiro para você se estabelecer, meu filho, eu lhe dizia. Os anos se passaram e ele conheceu Jéssica. Jéssica era uma mulher da cidade,
daquelas que estão sempre com as unhas perfeitas e cheiram a perfumes caros. Desde o primeiro dia, ela me olhou com desprezo, como se eu fosse algo que tivesse grudado na sola do sapato dela. No primeiro jantar em família, ela torceu o nariz para as minhas coxinhas, dizendo que não comia tanta fritura. Lucas Gabriel riu com ela. Meu filho riu da comida que eu tinha preparado com tanto carinho, a receita da minha avó, a mesma que ele adorava quando era criança. Eu devia ter visto os sinais ali mesmo, mas uma mãe é cega para o que não quer ver. Eles se casaram 2 anos depois. Eu paguei metade do casamento, esvaziando minha conta poupança, aquela que eu havia começado com tanto sacrifício depois da morte de José. É o seu único filho, eu dizia a mim mesma. Ele só se casa uma vez. Quanta ingenuidade a minha. No casamento, Jéssica nem sequer me convidou para a mesa principal. Fui sentada com pessoas que não conhecia, enquanto ela apresentava Lucas Gabriel como meu marido, o executivo de sucesso, sem nunca mencionar quem havia pago os estudos dele, quem havia lhe dado comida durante 20 e poucos anos, quem havia sacrificado sua vida inteira para que ele chegasse até ali. Então começou a verdadeira descida ao inferno. Lucas Gabriel e Jéssica foram morar em um apartamento alugado que, é claro, eu ajudei a pagar. Só até a gente se estabelecer, mãe, dizia Lucas Gabriel. Mas os meses se passaram e eles continuavam precisando de ajuda para os móveis, para o carro, para os cartões de crédito que Jéssica usava como se dinheiro crescesse em árvores. Eu continuava trabalhando nas casas em Alphaville, com meus joelhos cada vez mais desgastados, subindo e descendo escadas, esfregando pisos para mandar dinheiro para meu filho a cada quinzena. Então veio a proposta. Uma noite, eles vieram me visitar, o que era raro, porque quase nunca vinham. Jéssica nem sequer se sentou na minha sala. Ficou parada, olhando tudo com nojo. Esperança, disse Lucas Gabriel. Ele nem sequer me chamava mais de mãe. Precisamos falar de algo importante. Eles me explicaram que o apartamento deles era muito pequeno, que com o que pagavam de aluguel poderiam economizar para o futuro. Que eu estava muito sozinha nesta casa tão grande. Por que não nos mudamos para cá? Ele perguntou. Mas não era uma pergunta, na verdade. Assim, a gente cuida um do outro e você não fica mais tão sozinha. Que boba eu fui. Que incrivelmente boba. Eu disse sim, com lágrimas de felicidade nos olhos, pensando que meu filho me queria por perto, que eu teria minha família de volta nesta casa. Não vi o olhar que ele e Jéssica trocaram, aquele olhar de triunfo. Não entendi que o que eles queriam era uma empregada doméstica gratuita e eliminar o gasto do aluguel. Eles se mudaram 1 mês depois com todas as suas coisas. É temporário, disseram. Isso foi há 3 anos. No início, tentei ver o lado positivo. Eu cozinhava os pratos favoritos deles, mantinha a casa impecável, lavava as roupas, mas nada do que eu fazia era suficiente. Jéssica reclamava de tudo, que a comida estava com muito sal, que eu tinha feito barulho de manhã, que minha televisão estava muito alta, embora eu mal escutasse. Ela começou a impor regras na minha própria casa. Não convide suas amigas sem avisar, Esperança. Esta também é a nossa casa e precisamos de privacidade. Não use tanta água quente, as contas estão caríssimas. Por que você compra essas coisas no mercado? No supermercado é tudo mais higiênico. Lucas Gabriel nunca me defendeu, nem uma única vez. Pior ainda, começou a falar comigo igual a ela, com aquele tom condescendente, como se eu fosse uma criança boba que não entendia como o mundo moderno funcionava. Quando eu ousava reclamar, ele dizia que eu estava exagerando, que Jéssica só queria o melhor para todos, que eu era muito sensível. Você já é grande, mãe. Na sua idade, deveria estar agradecida por ter quem cuide de você. Ele me disse uma vez. Como se eles estivessem me fazendo um favor. Como se a casa não fosse minha. Como se eu não tivesse dado minha vida inteira por ele. Os meses se passaram e as coisas pioraram. Eles pararam de contribuir com as despesas da casa. Estamos economizando para o nosso futuro, dizia Lucas Gabriel. Mas esse futuro incluía um carro novo para Jéssica, roupas de marca, saídas para restaurantes caros, para onde nunca me convidavam. Enquanto isso, eu continuava trabalhando.
cada vez mais cansada, cada vez mais dolorida, para pagar a luz, a água, o gás, a comida de todos. Eu me tornei a empregada da minha própria casa, na casa que José e eu construímos com nossas próprias mãos. Um dia, ousei pedir a Lucas Gabriel que pelo menos ajudasse com metade das despesas. A reação dele foi explosiva. Ele gritou que eu era uma ingrata, que depois de tudo que eles faziam por mim, cuidando de mim, me fazendo companhia, eu tinha a audácia de lhes pedir dinheiro. Sabe de uma coisa, mãe? Se tanto te incomoda que a gente more aqui, podemos ir embora. E aí você vai ver o que é ficar completamente sozinha nesta casa velha e feia. Recuei imediatamente, aterrorizada com a ideia de ficar sozinha novamente, de perder meu filho. Então, pedi desculpas. Eu pedi desculpas por pedir ajuda na minha própria casa, e as coisas continuaram iguais. As humilhações se tornaram parte da minha rotina diária. Jéssica começou a trazer as amigas para casa e me apresentava como a ajuda, nem sequer como a sogra dela, mas como a ajuda. Elas me pediam café, mandavam-me limpar algo enquanto riam e fofocavam na minha sala. Lucas Gabriel permitia tudo. Às vezes, até ria com elas. Houve uma tarde em que uma dessas amigas derramou vinho tinto no sofá que José havia comprado para o nosso 10º aniversário. E Jéssica me chamou aos berros para que eu viesse limpar antes que manchasse permanentemente, como se eu fosse a empregada dela. Eles pararam de me avisar quando saíam ou chegavam. Traziam pessoas desconhecidas para casa sem me perguntar. Uma noite, chegaram com 10 pessoas para uma festa, e eu tive que me trancar no meu quarto porque a música estava tão alta que minha cabeça doía. Quando desci, às 3 da manhã para pedir, por favor, que abaixassem o volume, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, Lucas Gabriel me olhou com nojo. Sério, mãe? Você vai estragar nossa noite? Vá para o seu quarto e nos deixe em paz. Esta casa é de todos, não só sua. Essa frase me doeu mais que qualquer golpe físico. Esta casa é de todos, não só sua. A casa que o pai dele e eu construímos. A casa pela qual trabalhei 40 anos para terminar de pagar. A casa onde criei meu filho com todo o meu amor. Agora já não era só minha. Eu tinha me tornado uma convidada inconveniente no meu próprio lar, mas ainda assim permaneci calada. Porque eu tinha medo. Medo de perder meu único filho. Medo de ficar completamente sozinha. Medo de admitir que havia criado um monstro. Então, Jéssica engravidou. Por um momento, pensei que as coisas melhorariam, que um bebê traria amor e união para a família. Quão enganada eu estava. Jéssica ficou pior, mais exigente, mais cruel. Tudo a incomodava, que minhas sandálias fizessem barulho, que a comida que eu preparava lhe desse náuseas, que a minha simples presença lhe causasse estresse, e isso era ruim para o bebê. Lucas Gabriel a defendia em tudo. Ela está grávida, mãe. Você tem que ser mais compreensiva. Você não pode fazer um esforço por ela? Eu fazia tudo. Cozinhava pratos especiais para os desejos dela. Conseguia as coisas mais raras a qualquer hora. Numa madrugada, ela me fez ir ao mercado às 5 da manhã porque queria pão de queijo específico de uma padaria que ficava do outro lado da cidade. Eu fui, com meus 67 anos, em 2 ônibus, porque ela era a mãe do neto que eu mal conhecia. Quando cheguei com o pão de queijo, ela não o queria mais. Já perdi a vontade, disse, sem sequer olhar para mim, e jogou na lixeira na minha frente. Lucas Gabriel apenas deu de ombros. Grávidas são assim, disse ele. O bebê nasceu, um menino lindo que chamaram de Davi. Eu me iludi, pensando que poderia fazer parte da vida dele, que seria a avó mimada, mas Jéssica quase não me deixava segurá-lo. Não, Esperança, você vai mimar ele demais. Esperança, lave bem as mãos antes de tocá-lo. Esperança, você pode sair? Vou amamentar e você me deixa nervosa. Enquanto isso, era eu quem lavava todas as roupas dele, quem passava as noites em claro quando ele chorava para que eles pudessem dormir, quem limpava todas as sujeiras. Mas na hora das fotos, das visitas, eu não existia. Foi então que começaram a falar em fazer ajustes na casa. Queriam reformar, tornar o espaço deles mais funcional. Eu escutava os planos e meu sangue gelava. Queriam derrubar paredes, mudar tudo, apagar qualquer vestígio de José e da nossa vida juntos. Esta casa está muito antiquada, dizia Jéssica. Precisa de uma renovação completa.
E o pior, começaram a me pressionar para que eu passasse a casa para o nome de Lucas Gabriel. É o lógico, mãe, ele dizia. No fim das contas, um dia será sua. Por que esperar? Além disso, assim podemos fazer a reforma e obter melhores empréstimos do banco. Eu me neguei. Foi a única vez que me mantive firme. A casa era a única coisa que me restava de José. A única coisa que era realmente minha. Esta casa fica no meu nome enquanto eu viver. Eu lhes disse. Lucas Gabriel ficou furioso. Não falou comigo durante 2 semanas. Jéssica me olhava com ódio puro toda vez que me via. Começaram a tornar minha vida impossível de propósito. Faziam barulho a noite toda. Deixavam as coisas jogadas para que eu as pegasse. Consumiam tudo sem repor nada. Era uma guerra silenciosa e eu estava perdendo. Uma tarde, minha comadre Fátima, minha amiga de toda a vida, veio me visitar. Quando ela viu como me tratavam, como falavam comigo, ficou horrorizada. Esperança, isso não está certo. Ela me disse quando estávamos sozinhas na cozinha. Isso é abuso. Seu filho e essa mulher estão te maltratando na sua própria casa. Tentei defendê-los, dar desculpas, mas ela me interrompeu. Não, comadre. Isso não é normal. Você criou esse rapaz, deu-lhe tudo, e veja como ele te paga. Você precisa fazer alguma coisa. Mas eu não sabia o que fazer. Era meu filho. Como eu o expulsaria? Como o denunciaria? O que as pessoas diriam? As coisas atingiram o ponto mais baixo há 3 meses. Eu estava doente com uma gripe terrível que não passava. Mesmo assim, continuava fazendo tudo na casa, porque se eu não fizesse, ninguém faria. Uma manhã, eu me senti particularmente mal, com febre e sem forças. Fiquei na cama, algo que eu nunca fazia. Às 10 da manhã, Lucas Gabriel entrou no meu quarto furioso. O que você ainda está fazendo na cama? Não tem café da manhã. A casa está uma bagunça. Davi está chorando. Você pensa que pode se dar ao luxo de ficar de preguiça? Eu expliquei que estava doente, que precisava descansar. Todo mundo fica doente, mãe, mas a vida não para. Levante-se e faça o que tem que fazer. Jéssica também está cansada de cuidar do menino, mas ela não fica na cama se fazendo de vítima. Eu me levantei como pude, com o corpo todo dolorido, e preparei o café da manhã. Jéssica nem sequer me agradeceu, só reclamou que os ovos estavam muito cozidos. Naquela noite, minha febre subiu tanto que Dona Márcia, minha vizinha, teve que me levar para o hospital. Lucas Gabriel e Jéssica nem sequer notaram que eu não estava em casa até o dia seguinte. Quando voltei do hospital com medicamentos que tive que pagar do meu bolso, embora o dinheiro mal desse, encontrei a casa uma imundície. Pratos sujos por toda parte, roupas jogadas, fraldas sem descartar. Ah, mãe, que bom que você chegou, disse Lucas Gabriel como se nada tivesse acontecido. Acumulou tudo sem você. Sem uma única pergunta sobre como eu estava, sem preocupação alguma, apenas alívio por sua empregada gratuita ter voltado. Foi então que tomei uma decisão. Enquanto eu recolhia a bagunça que tinham deixado, com lágrimas caindo sobre os pratos que eu esfregava, decidi que procuraria ajuda legal. Eu precisava saber quais eram meus direitos, se eu podia expulsá-los da minha casa, que opções eu tinha. No dia seguinte, com a desculpa de ir ao mercado, fui ver o Dr. Cássio Freitas, um advogado que minha comadre Fátima havia me recomendado. Contei-lhe toda a minha história. E ele me ouviu com uma mistura de tristeza e raiva. Dona Esperança, ele me disse, o que seu filho está fazendo é abuso de idoso. É um crime. A senhora tem todo o direito de tirá-los da sua propriedade. A casa está no seu nome, certo? Eu assenti. Então podemos iniciar um processo de despejo. Não será fácil emocionalmente, mas legalmente a senhora está no seu direito. Ele me explicou os passos, os prazos, as opções, mas eu ainda não estava pronta. Ainda havia uma parte de mim que esperava que Lucas Gabriel reagisse, que voltasse a ser o menino amoroso que havia sido. Essa esperança morreu completamente na noite do incidente. Era uma sexta-feira, lembro-me perfeitamente. Eu tinha preparado feijoada, o prato favorito de Lucas Gabriel desde criança, o mesmo que José amava. Pensei que talvez um bom jantar em família nos ajudasse a nos reconectar. Pus a mesa com cuidado, tirei as louças boas que guardava para ocasiões especiais, até coloquei flores do jardim no centro. Quando os chamei para jantar, Jéssica olhou a mesa e zombou. O que é isso, Esperança? Uma ceia de Natal?
Que ridícula você parece se esforçando tanto. Lucas Gabriel riu. Riu de mim, do meu esforço, do meu amor. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas não disse nada. Sentamo-nos para jantar em um silêncio tenso. Eu mal conseguia comer com um nó na garganta. Então, Jéssica começou a falar dos planos deles. Queriam fazer uma ampliação na casa, construir um segundo andar. Claro que teríamos que pegar um empréstimo usando a casa como garantia. Ela disse, olhando diretamente para mim. Então, precisamos que você assine uns papéis, Esperança. É pura burocracia, nada importante. Não vou assinar nada, respondi com a voz trêmula, mas firme. O ambiente congelou. Lucas Gabriel largou a colher com força. Perdão, o que você disse? Ganhei coragem. Eu disse que não vou assinar nada. Esta casa é minha. Eu a construí com seu pai e não vou correr o risco de perdê-la. Jéssica soltou uma risada cruel. Perdê-la? Pelo amor de Deus, Esperança, como se você fosse viver para sempre. Na sua idade, o lógico seria pensar no seu filho, no seu neto, no futuro deles. Eu penso neles todos os dias, eu disse, com lágrimas nos olhos. Pensei em Lucas Gabriel todos os dias da minha vida, desde que ele nasceu. Eu lhe dei tudo, tudo, e vocês não vão tirar isto também de mim. Lucas Gabriel se levantou bruscamente. Dar, mãe. Nós estamos te fazendo um favor morando aqui. Quem mais iria te aguentar? Você é uma velha amargurada, intrometida, que não sabe fazer nada direito. A comida fica horrível. A casa está sempre suja. Você é um fardo para todos. Cada palavra era uma facada. Eu me levantei também, tremendo. Se tanto te incomoda morar aqui, se sou um fardo tão terrível, então vão embora. Esta é a minha casa, e vocês não precisam ficar se não quiserem. Jéssica se levantou com aquele sorriso venenoso. Ah, Esperança, você realmente acha que pode nos expulsar? Nós não vamos a lugar nenhum, esta casa vai ser nossa. Goste você ou não, é só questão de tempo. Fora, eu disse com uma voz que não reconheci como minha. Fora da minha casa, agora! Lucas Gabriel se aproximou de mim e pela primeira vez na minha vida vi violência pura nos olhos do meu filho. Você não vai nos expulsar para lugar nenhum, velha estúpida. Sente-se e cale a boca antes que algo te aconteça. Não me mexi. Eu disse, fora. Esta é a minha casa, e eu quero que vocês vão embora. Então aconteceu. Lucas Gabriel me empurrou com tanta força que perdi o equilíbrio. Tentei me segurar na mesa, mas não consegui. Caí no chão, batendo a cabeça na quina do móvel. A dor foi imediata, chegante. Senti algo quente escorrer pela minha têmpora. Sangue. Fiquei ali caída, olhando para o teto, ouvindo os gritos de Jéssica, mas não eram gritos de preocupação por mim. Viu o que você fez? Viu como você nos provoca? Agora o Lucas está alterado e a culpa é sua. Meu filho, o menino que tinha crescido no meu ventre, o bebê que eu havia amamentado, o pequeno que eu havia ninado em noites de febre, olhou para mim, caída no chão e sangrando, e simplesmente virou as costas. Limpe isso antes que o Davi veja, ele disse para Jéssica, como se eu fosse um vazamento de água e não sua mãe ferida. Eles foram para o quarto e me deixaram lá. Eu fiquei no piso da minha cozinha, na casa que construí com minhas próprias mãos, sangrando e despedaçada, entendendo finalmente que meu filho estava perdido para mim. Não sei quanto tempo passei ali. Talvez minutos, talvez horas. Eventualmente, Dona Márcia bateu na porta porque tinha ouvido os gritos. Ela foi quem me ajudou a levantar, quem limpou meu ferimento, quem chorou comigo. Você tem que denunciá-lo, ela me disse. Isso é violência. Esperança, ele te bateu, seu próprio filho te bateu. Mas eu não conseguia, ainda não conseguia. Como que eu colocaria meu filho na cadeia? O que a família, os vizinhos, as pessoas da igreja diriam? Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na cama, tocando o ferimento na minha cabeça, sentindo a dor física que não era nada comparada com a dor no meu coração. Mas algo havia mudado. A névoa de negação na qual eu havia vivido por anos finalmente se dissipou. Vi com total clareza o que era minha vida, o que era meu filho, e soube que tinha que agir. Eu não podia continuar assim. Isso iria me matar, literal ou figurativamente. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Levantei-me, coloquei um lenço para cobrir o ferimento, preparei o café da manhã.
Lucas, Gabriel e Jéssica desceram como se nada, sem um pedido de desculpas, sem uma palavra de preocupação. Eles tomaram café em silêncio, enquanto eu os observava da cozinha, vendo-os realmente pela primeira vez. Jéssica, com seu celular caro que eu tinha ajudado a pagar. Lucas Gabriel, com suas roupas de marca, ambos na minha casa, comendo a minha comida, vivendo do meu trabalho, depois de terem me agredido e humilhado. Quando eles saíram, liguei para o Dr. Cássio Freitas. Estou pronta, eu disse. Quero fazer o que o senhor me falou. Quero tirá-los da minha casa. Houve um silêncio do outro lado. A senhora tem certeza, dona Esperança? Uma vez que iniciarmos isso, não há volta. Tenho certeza absoluta. Meu filho me agrediu ontem à noite, me jogou no chão e me deixou sangrando. Ele não é mais meu filho. Não sei o que ele é, mas não é meu filho. O doutor suspirou. Muito bem, venha ao meu escritório esta tarde. Vamos preparar tudo. Naquela tarde, enquanto eles acreditavam que eu estava no mercado, eu estava no escritório do Dr. Cássio Freitas, assinando papéis, preparando o processo de despejo, documentando tudo. Mas ele me disse algo mais. Dona Esperança, há algo que a senhora precisa saber. Fiz uma investigação de antecedentes do seu filho. É protocolo nestes casos. Ele tirou uma pasta e meu coração parou. Seu filho tem dívidas consideráveis, cartões de crédito, empréstimos pessoais, deve meses do carro. Eles estão em falência total. É por isso que eles precisam da sua casa, não apenas para morar de graça, mas porque planejam usar sua propriedade para pegar empréstimos e cobrir as dívidas deles. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. Quanto eles devem? O doutor me mostrou os números e eu quase desmaiei. Era uma fortuna. Se a senhora tivesse assinado aqueles papéis que lhe pediram, eles teriam colocado sua casa como garantia de empréstimos que jamais poderiam pagar. A senhora teria perdido sua propriedade, dona Esperança. Eles a teriam deixado na rua. A raiva que senti naquele momento foi como um incêndio. Eles não estavam apenas me maltratando, estavam me usando, planejando roubar a única coisa que eu tinha e me deixar sem nada. Mas então, o doutor me disse algo que mudou tudo. Dona Esperança, quando revisei os documentos da sua propriedade, encontrei algo interessante. Aparentemente, quando seu marido José faleceu, ele deixou uma conta poupança em seu nome que nunca foi reclamada. É de uma construtora para a qual ele trabalhou durante 20 anos. Um fundo de aposentadoria. Com os juros acumulados de todos esses anos, é uma quantia considerável. Ele me mostrou os papéis e eu não podia acreditar no que via. José havia me deixado dinheiro, bastante dinheiro, e eu nunca soube porque os documentos tinham sido enviados para um endereço antigo e se perderam na correspondência. Isto é seu, legalmente seu, explicou o doutor. Podemos iniciar o processo para que lhe seja entregue, mas levará algumas semanas. Fiquei olhando para aqueles papéis, sentindo a presença de José como se ele estivesse ali comigo. Meu marido, mesmo depois de morto, continuava cuidando de mim, continuava me protegendo. Com esse dinheiro, eu poderia não apenas expulsar Lucas Gabriel e Jéssica, eu poderia reconstruir minha vida completamente. Eu poderia ser independente, livre. Poderia viver meus últimos anos com dignidade. Sair daquele escritório transformada. Eu não era mais a Esperança assustada e submissa. Eu era uma mulher com um plano, com recursos, com um poder que eles não conheciam. Mas eu não podia deixar que soubessem. Tinha que continuar fingindo ser a vítima fraca enquanto preparava meu contra-ataque. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha que agir normalmente, servil, assustada, enquanto por dentro ardia de determinação e, sim, de sede de justiça. Lucas, Gabriel e Jéssica notaram meu silêncio e o interpretaram como minha submissão. Jéssica ficou ainda mais exigente, testando-me, vendo até onde podia ir. Ela me fazia limpar o mesmo piso 3 vezes, me criticava por tudo. Gritava comigo na frente de Davi. Lucas Gabriel me evitava, provavelmente se sentindo incomodado por ter me agredido, mas nunca o suficiente para se desculpar. Eu fazia tudo o que me pediam em silêncio, planejando. O Dr. Cássio Freitas trabalhou rápido. Em 2 semanas, tínhamos tudo pronto. O dinheiro de José estava sendo processado para ser transferido para minha conta. Os papéis de despejo estavam preparados.
Eu até tinha entrado em contato com um policial de confiança para que estivesse presente no dia em que lhes daria a notícia, pela minha segurança. Quando a senhora quer fazer isso? Perguntou o doutor. Pensei em todas as humilhações, em todos os anos de abuso, no sangue no piso da minha cozinha. Em breve, eu disse, muito em breve. Decidi que seria no café da manhã. Havia algo poético nisso. Quantos cafés da manhã eu havia preparado para meu filho ao longo de 43 anos? Milhares, dezenas de milhares. Cafés da manhã feitos com amor, com cuidado, com a esperança de alimentar não apenas o corpo dele, mas também a alma. Este seria o último café da manhã que eu prepararia para ele, mas seria muito diferente de todos os anteriores. Este café da manhã viria servido com verdade, com justiça, com consequências. Na noite anterior, quase não dormi, mas não de medo, e sim de antecipação. Repassei cada detalhe do plano várias vezes. O Dr. Cássio Freitas chegaria às 9 da manhã com os papéis de despejo e um policial. Minha comadre Fátima estaria do lado de fora com sua caminhonete, pronta para me levar para a casa dela se as coisas ficassem feias. Eu tinha arrumado uma pequena mala com minhas coisas mais importantes, as fotos de José, alguns documentos, as joias que eu não havia vendido. Tudo estava pronto. Levantei-me às 6 da manhã, como sempre. Tomei banho, vesti-me com cuidado, coloquei o vestido que José havia me dado para o nosso último aniversário juntos, aquele que eu nunca tinha ousado usar porque me parecia muito elegante. Me maquiei pela primeira vez em anos. Penteei-me bem. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Lá estava eu, Esperança Pires, não como a empregada maltratada, mas como a dona da minha casa, da minha vida, do meu destino. Desci para a cozinha e preparei o café da manhã mais elaborado que eu tinha feito em meses. Pão na chapa, ovos mexidos, pão de queijo fresco que eu tinha comprado no dia anterior, café coado, suco de laranja espremido na hora, fruta picada. Pus a mesa com a toalha boa, as louças de porcelana que foram presente de casamento, os talheres de prata que herdei da minha mãe. Se este seria o último café da manhã, seria memorável. Às 8 da manhã, Lucas Gabriel e Jéssica desceram. Ela estava de pijama de seda, ele de moletom de marca. Eles pararam ao ver a mesa, confusos. — O que é tudo isso? Perguntou Jéssica com desconfiança. — Um café da manhã especial. Eu disse com um sorriso. — Sentem-se, por favor. Eles se entreolharam, claramente desconcertados com meu comportamento, mas se sentaram. Lucas Gabriel me olhou de cima a baixo. — Por que você está vestida assim? Aonde você vai? Vocês verão, eu disse, servindo o café. Primeiro, tomem café. Está tudo do jeito que vocês gostam. Eles começaram a comer em silêncio, ainda me olhando com desconfiança. Eu não toquei na comida, apenas os observei. Observei meu filho, tentando encontrar algum vestígio do menino que ele tinha sido, mas não encontrei. Aquele homem que mastigava minha comida com a testa franzida era um estranho cruel que havia tirado tudo de mim e não havia dado nada em troca. Então a campainha tocou. Eram exatamente 9 horas. — Quem é? Perguntou Jéssica, incomodada. — Deve ser alguém para mim, eu disse, levantando-me. Fui abrir a porta. Lá estava o Dr. Cássio Freitas, com sua pasta de documentos, e ao lado dele o policial Ricardo, uniformizado. — Bom dia, Dona Esperança, disse o doutor em voz alta. — A senhora está pronta? Lucas Gabriel e Jéssica apareceram na entrada da sala, ainda com os guardanapos nas mãos. — O que está acontecendo aqui? Lucas Gabriel exigiu saber. — Quem são essas pessoas? O Dr. Cássio Freitas se adiantou. Sou o Dr. Cássio Freitas, representante legal da senhora Esperança Pires, e ele é o policial Ricardo, que está aqui para garantir que este processo seja conduzido de forma ordenada. Jéssica empalideceu. Processo? Que processo? Eu pigarreei. Era meu momento. Eu havia ensaiado isso na minha mente 1000 vezes, mas agora que estava ali, as palavras fluíam naturalmente. Lucas Gabriel, Jéssica, eu lhes pedi que viessem aqui hoje porque tenho algo importante para lhes dizer. Vocês vão desocupar esta casa. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar e levar todos os seus pertences. O silêncio foi absoluto.
Então, Lucas Gabriel começou a rir. O quê? Você está louca, Zivelha. Nós não vamos a lugar nenhum. Esta casa é tanto minha quanto sua. Eu sou seu filho. Tenho direitos. O Dr. Cássio Freitas abriu sua pasta. Na verdade, senhor, o senhor não tem direito algum. Esta propriedade está registrada unicamente no nome de sua mãe. Os senhores têm vivido aqui como convidados, sem pagar aluguel nem contribuir com as despesas. A senhora Esperança está em todo o seu direito legal de pedir que se retirem. Jéssica ficou histérica. Isso é ridículo. Você não pode nos expulsar. Temos um bebê. Onde vamos morar? Eu olhei diretamente nos olhos dela. Isso não é problema meu, Jéssica. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me tratar como empregada, antes de me humilhar na minha própria casa, antes de planejar roubar minha propriedade para pagar as dívidas de vocês. Lucas Gabriel deu um passo em minha direção, ameaçador. Do que diabos você está falando? Eu sei de tudo, Lucas Gabriel. Eu disse com uma calma que me surpreendeu. Eu sei das dívidas de vocês. Eu sei que devem quase R$250 mil em cartões de crédito e empréstimos. Eu sei que planejavam usar minha casa como garantia para pegar mais empréstimos que jamais poderiam pagar. Eu sei que o plano de vocês era me deixar sem nada, mas isso não vai acontecer. O policial Ricardo se adiantou, a mão perto do rádio. Sugiro que se acalmem e escutem. Lucas Gabriel me olhou com um ódio que gelou meu sangue. Você é uma cadela ingrata. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos paga? Demos companhia, cuidamos de você e agora você quer nos deixar na rua? Algo em mim explodiu. Todas as palavras que eu havia guardado por anos saíram como uma avalanche. Tudo que vocês fizeram por mim? Tudo que vocês fizeram por mim? Eu te dei a vida, Lucas Gabriel. Eu te carreguei no meu ventre. Eu te alimentei do meu peito, trabalhei até destruir minha saúde para te dar uma educação, para que você tivesse o que eu nunca tive. Eu te limpei quando você estava doente. Passei noites em claro cuidando de você quando tinha febre. Vendi minhas joias para pagar sua faculdade. Quando seu pai morreu, arrumei 2 empregos para que nada te faltasse. Eu te dei esta casa, eu te dei minha vida inteira, e você me pagou com humilhações, com insultos, com agressões. Como você se atreve a dizer que fez algo por mim, quando você tem sido um parasita, vivendo do meu trabalho e do meu amor por anos? Jéssica tentou interromper, mas eu continuei. E você, Jéssica, desde o primeiro dia me tratou como lixo. Me humilhou na frente das suas amigas, gritou comigo, me desprezou, quis me fazer sentir como uma intrusa na minha própria casa, como uma empregada, mas isso acabou. Vocês 2 vão sair daqui e vão aprender a sobreviver sem mim, porque eu terminei de ser a vítima de vocês. O Dr. Cássio Freitas lhes estendeu os papéis. Aqui está a notificação oficial de despejo. Os senhores têm 30 dias. Se não saírem voluntariamente, procederemos com um despejo forçado. Lucas Gabriel não pegou os papéis. Em vez disso, olhou para mim com desprezo. Isto é sua vingança, não é? Porque pedimos que nos ajudasse. Porque precisávamos usar a casa. Você é tão egoísta que prefere ficar sozinha nesta casa velha a ajudar sua própria família. Eu ri. Uma risada sem humor. Ajudá-los? Perder minha casa é ajudá-los? Não, meu filho. O que estou fazendo agora é ajudar a mim mesma, algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Então, Jéssica jogou sua última cartada. Correu escada acima e desceu com Davi nos braços, chorando. Viu? Viu o que você está fazendo? Você vai deixar seu neto na rua? Que tipo de avó você é? Por um momento, olhando para aquele bebê inocente, senti uma pontada no coração. Mas então, lembrei-me de como haviam me tratado, como haviam planejado me roubar, e soube que a culpa não era minha. Davi não vai ficar na rua. Vocês são os pais dele, são adultos profissionais, podem trabalhar e sustentá-lo. O que vocês não podem fazer é continuar vivendo de graça às custas de uma idosa que vocês maltratam. O policial Ricardo assumiu o controle. Senhor, senhora, recomendo que aceitem os termos e comecem a procurar onde morar. Resistir só tornará isso mais difícil para todos. Lucas Gabriel estava vermelho de raiva. Isso não vai ficar assim. Vou processar, vou lutar legalmente. Sou seu único filho. Tenho direito sobre esta casa. O Dr. Cássio Freitas negou com a cabeça. Pode tentar, mas garanto que perderá.
Além disso, temos documentação de abuso de idoso, incluindo fotografias das lesões que o senhor causou à sua mãe. Se quiser levar isso ao tribunal, poderíamos apresentar acusações criminais, além do despejo civil. Lucas Gabriel empalideceu. Você está mentindo. Eu nunca a toquei. Tirei o lenço que cobria minha cabeça, revelando o hematoma ainda visível de quando ele me agrediu. Aqui está evidência, Lucas Gabriel. Isso foi quando você me empurrou e me deixou sangrando no chão. Dona Márcia testemunhou, tirou fotos, está disposta a depor. Você realmente quer que isso chegue aos tribunais? Seu rosto passou de vermelho a branco. Ele percebeu que isso era real, que era sério, que pela primeira vez na vida dele, suas ações teriam consequências. Jéssica começou a suplicar. Esperança, por favor, podemos resolver isso. Vamos mudar, prometemos. Pagaremos aluguel, ajudaremos com as despesas, vamos te tratar melhor, só nos dê outra chance. Eu a olhei e senti pena dela. Pena porque ela realmente acreditava que palavras vazias poderiam desfazer anos de abuso. Não, Jéssica, as oportunidades acabaram. Vocês tiveram anos de oportunidades e desperdiçaram todas. Isso não é negociável. Vocês vão embora. O Dr. Cássio Freitas deixou os papéis sobre a mesa. Sugiro que os leiam com atenção e comecem a fazer as malas. O relógio corre a partir deste momento. Bom dia. Ele e o policial se foram, deixando-me sozinha com Lucas Gabriel e Jéssica. Permanecemos ali, na sala de jantar onde tínhamos tomado café juntos pela última vez, com a comida fria na mesa e o silêncio mais pesado que eu já havia sentido. Lucas Gabriel me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Não era arrependimento, era ressentimento puro. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai ficar sozinha nesta casa, sem família, sem ninguém. E quando você estiver velha e doente e precisar de ajuda, eu não estarei lá. Você vai morrer sozinha e abandonada, e a culpa será sua. As palavras dele foram projetadas para me ferir, para me fazer recuar. Há um mês, talvez tivessem funcionado, mas não mais. Lucas Gabriel, eu disse com uma voz tranquila. Prefiro morrer sozinha com dignidade a viver rodeada de gente que me odeia e me usa. Estive mais sozinha durante estes 3 anos morando com vocês do que todos os anos que passei depois que seu pai morreu. Porque a verdadeira solidão não é estar fisicamente sozinha, é estar rodeada de pessoas que te fazem sentir invisível, inútil, que te tratam como se você não importasse. Eu importo, minha vida importa, e eu me recuso a continuar a sacrificá-la por pessoas que nunca me valorizaram. Subi para o meu quarto e sentei-me na cama, tremendo de adrenalina, emoção e medo. Eu tinha feito. Eu realmente tinha feito. Ouvi gritos lá embaixo, coisas se quebrando, mas não desci. Depois de 1 hora, ouvi os passos dele subindo as escadas, o som de malas sendo arrastadas. Esperei que talvez Lucas Gabriel viesse falar comigo, que talvez neste momento final ele mostrasse alguma humanidade, algum arrependimento, mas ele não veio. Eles simplesmente foram embora, batendo a porta com tanta força que a casa toda tremeu. Eu desci e encontrei a casa destruída. Haviam jogado coisas, quebrado pratos, derramado comida. Era o último ato de vingança deles, a última tentativa de me machucar. Sentei-me no meio da bagunça e chorei. Chorei pelo filho que eu havia perdido, pelos anos desperdiçados, pela família que eu nunca teria. Mas também chorei de alívio, de libertação. Chorei lágrimas que lavaram anos de dor e humilhação. Dona Márcia bateu na porta 1 hora depois. Quando viu o estado da casa, me abraçou e chorou comigo. Já passou, comadre, ela me dizia. O pior já passou. Minha comadre Fátima chegou logo depois, com 2 de suas filhas, e juntas começamos a limpar. Enquanto limpávamos, enquanto restaurávamos minha casa ao seu estado original, senti como se estivesse limpando também a minha alma, restaurando a mim mesma. Os dias seguintes foram estranhos. A casa estava tão silenciosa sem eles, mas era um silêncio pacífico, não o silêncio tenso e assustador de antes. Eu podia caminhar pela minha própria casa sem medo, podia cozinhar o que quisesse, assistir à televisão no volume que quisesse, convidar minhas amigas sem pedir permissão. Era como voltar a respirar depois de anos debaixo d'água. Lucas Gabriel tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Depois começaram as mensagens.
Primeiro raivosas, depois suplicantes, finalmente ameaçadoras. Guardei todas como evidência, mas não respondi a nenhuma. O Dr. Cássio Freitas me aconselhou a não ter contato com eles até que o processo de despejo estivesse completo. Se tentarem manipulá-la emocionalmente, eles podem fazer com que a senhora volte atrás. Ele me advertiu. Mantenha distância. 2 semanas depois do café da manhã do despejo, o dinheiro de José foi finalmente transferido para minha conta. Quando vi o saldo no caixa eletrônico, tive que me sentar. Era suficiente para viver confortavelmente por anos, talvez pelo resto da minha vida, se eu fosse cuidadosa. Obrigada, meu amor, sussurrei, olhando para o céu. Obrigada por continuar cuidando de mim. Com esse dinheiro, contratei alguém para arrumar a casa, para reparar tudo que Lucas Gabriel e Jéssica haviam danificado ou negligenciado. Pintei as paredes com cores alegres, substituí os móveis velhos, coloquei plantas novas no jardim. Enquanto a casa se transformava, eu também me transformava. Comecei a ir a uma terapeuta que me ajudou a processar tudo o que eu tinha vivido. A senhora foi vítima de abuso emocional e físico por parte do seu filho. Ela me explicou. Isso não é fácil de aceitar, mas é importante que a senhora reconheça para poder curar. As sessões eram dolorosas, fazendo-me encarar verdades que eu havia evitado por anos, mas também eram libertadoras. Quando os 30 dias se completaram, Lucas Gabriel e Jéssica não tinham levado todas as suas coisas. O Dr. Cássio Freitas iniciou o processo de despejo forçado. No dia em que os oficiais chegaram para retirar os pertences restantes, eu não estava lá. Eu tinha viajado com minha comadre Fátima para o Guarujá por uns dias, para um retiro de yoga e meditação que ela havia me presenteado. Você precisa estar longe quando isso acontecer, ela me disse. Você precisa começar a criar novas memórias felizes. Eu estava no Guarujá, olhando para o mar, quando recebi a ligação do Dr. Cássio Freitas. Pronto, Dona Esperança, a casa está completamente desocupada. É toda sua novamente. Fechei os olhos e senti a brisa do mar no meu rosto. Era oficial. Eu estava livre. Quando voltei para casa 3 dias depois, entrei em uma casa que era completamente minha. Não havia rastro de Lucas Gabriel e Jéssica. Era como se nunca tivessem estado ali, exceto pelas cicatrizes no meu coração, que eu sabia que levariam tempo para cicatrizar. Minha família estendida começou a saber o que havia acontecido. Alguns me criticaram. Como você pôde expulsar seu próprio filho? Me diziam. Família é família, você deveria perdoar. Mas outros me apoiaram. Você fez o certo, me disse minha prima Beatriz. Ninguém merece ser tratado como te trataram, nem mesmo pelo seu próprio filho. Aprendi a não me justificar, a não explicar minha decisão a pessoas que jamais entenderiam. As pessoas que realmente me amavam entenderam, as que não, não importavam. 3 meses depois do despejo, recebi uma carta de Lucas Gabriel. Não era um pedido de desculpas, como uma parte de mim secretamente esperava. Era uma carta cheia de repreensões, culpando-me por todos os problemas dele, dizendo que Jéssica o tinha deixado por minha causa, que ele havia perdido o emprego pelo estresse que eu lhe causei, que Davi perguntava por mim e que eu era uma avó cruel por tê-lo abandonado. Li a carta uma vez e a queimei. Eu não permitiria que a toxicidade dele entrasse na nova vida que eu estava construindo. Por que eu estava construindo uma nova vida? Juntei-me a um grupo de idosos da igreja, comecei a ter aulas de pintura, algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Viajei pela primeira vez em anos. Fui a Salvador com minha comadre Fátima. Conhecemos as praias, comemos acarajé e bebemos caipirinha, e rimos como meninas. Eu me senti viva de uma maneira que não senti há décadas. Um dia, quase 6 meses após o despejo, vi Lucas Gabriel no supermercado. Ele estava com Davi no carrinho de compras. Ele parecia cansado, negligenciado. Nossos olhos se encontraram e por um momento vi algo no olhar dele. Talvez arrependimento, talvez tristeza, mas então ele desviou o olhar e continuou andando. Eu fiquei ali, sentindo uma mistura de emoções, mas principalmente sentindo paz. Não corri atrás dele, não tentei falar. Simplesmente o deixei ir, porque eu havia aprendido algo fundamental naqueles meses. O amor de mãe não significa sacrificar-se até a destruição. Não significa permitir abuso porque é seu filho. O verdadeiro amor,
O amor saudável inclui limites, inclui respeito mútuo, inclui reciprocidade. Eu havia amado Lucas Gabriel com todo o meu ser. Eu lhe havia dado tudo o que tinha, mas ele havia escolhido desprezar esse amor, tirar proveito dele, destruí-lo. E embora isso me doesse profundamente, não era mais minha responsabilidade consertar. Minha terapeuta me ajudou a entender que eu não havia falhado como mãe. Eu havia feito tudo o que podia, eu havia dado tudo o que tinha. As decisões de Lucas Gabriel, as ações dele, a crueldade dele, essas eram responsabilidades dele, não minhas. Carregar essa culpa havia sido como carregar um peso de toneladas nas minhas costas por anos. Soltá-la foi como aprender a voar. Comecei, então, a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Minha história ressoava com muitas delas. Se ela conseguiu sair dessa situação aos 67 anos, eu também posso. Me disse uma mulher de 40. A senhora é minha inspiração. Nunca pensei que minha dor pudesse se transformar em esperança para outras pessoas, mas foi o que aconteceu. Um ano após o famoso café da manhã, organizei uma pequena festa na minha casa. Convidei minha comadre Fátima, Dona Márcia, minhas novas amigas do grupo de pintura, algumas colegas do voluntariado. Decoramos o jardim com luzes coloridas. Preparei toda a comida eu mesma. Feijoada, bolos, salgados, tudo que eu gosto de cozinhar quando é por prazer, e não por obrigação. Naquela noite, rodeada de mulheres que me amavam e me respeitavam, mulheres que celebravam minha força em vez de se aproveitar da minha bondade, eu me senti completa. Um brinde, disse minha comadre Fátima, levantando sua taça. A esperança, a mulher mais corajosa que conheço, por ter tido a coragem de se escolher quando o mundo lhe dizia que ela deveria continuar se sacrificando, por nos ensinar que nunca é tarde para reivindicar sua vida. Todas brindaram e eu chorei, mas desta vez eram lágrimas de alegria, de gratidão, de plenitude. Agora, quando me sento no meu jardim à tarde, olhando para as primaveras que José e eu plantamos há tantos anos, florescendo novamente após anos de negligência, penso em tudo que passei. Penso na mulher que eu era, assustada e submissa, permitindo abuso porque tinha medo de ficar sozinha. E olho para a mulher que sou agora, independente, forte, em paz. Não foi fácil chegar aqui. Houve noites de choro, de dúvidas, de me perguntar se eu tinha feito o certo. Mas a cada dia que eu acordava na minha casa, em paz, sem medo, sem ter que pisar em ovos, eu sabia que havia feito exatamente o que era correto. Sinto falta do meu filho. Sinto falta do menino que ele foi, do jovem cheio de promessas que eu pensei que ele seria, mas não sinto falta do homem cruel em que ele se transformou. Não sinto falta do abuso, das humilhações, do medo constante, e aprendi a fazer as pazes com essa perda. Algumas pessoas, inclusive aquelas que carregamos no ventre, não estão destinadas a permanecer em nossas vidas. E tudo bem soltar, tudo bem se afastar, tudo bem escolher sua própria paz e bem-estar em vez de relacionamentos tóxicos, mesmo familiares. Minha mensagem para qualquer mulher que esteja passando por algo semelhante é esta: você importa, sua vida importa, sua paz mental importa. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quem esteja te machucando, sempre há uma saída. Você sempre pode se escolher. O sacrifício é lindo quando é apreciado e recíproco, mas quando se transforma em abuso, quando estão te destruindo, não é amor, é autodestruição. Nunca é tarde para recomeçar. Eu fiz isso aos 67 anos. Reconstruí minha vida das cinzas de um relacionamento mãe e filho destruído. Encontrei alegria, paz, propósito. Encontrei amigas verdadeiras que me valorizam. Encontrei a mim mesma, a esperança que havia sido enterrada sob anos de sacrifício e abuso. E se eu conseguir, você também pode. Não estou dizendo que foi fácil, não estou dizendo que não há cicatrizes, que não há dor. Há dias em que eu ainda choro pelo filho que perdi, pelo neto que mal conheço. Há momentos em que me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse estabelecido limites antes, se eu tivesse sido mais forte quando Lucas Gabriel era jovem. Mas eu não posso mudar o passado. Só posso viver o presente e construir meu futuro, e é exatamente isso que estou fazendo.
Minha casa agora está cheia de risadas novamente, mas são risadas de amigas que me amam, não de pessoas que zombam de mim. Minha cozinha prepara comidas que eu desfruto, não comidas que serão criticadas. Meu jardim floresce porque eu o cuido com amor, não porque alguém me obrigue. Esta é a minha vida agora, uma vida que escolhi. Uma vida de dignidade e respeito. O que você faria no meu lugar? Se seu filho ou sua filha, alguém que você ama profundamente, estivesse te tratando assim, você teria a coragem de se afastar, de escolher sua própria paz em vez de um relacionamento tóxico? Comente abaixo sua cidade. Conte-me se minha história ressoou com você. Porque se há algo que eu aprendi com tudo isso, é que não estamos sozinhas. Há milhares de mulheres passando por situações semelhantes, sentindo-se presas, acreditando que não têm opções, mas elas têm. Sempre há opções, sempre há esperança. E se minha história, meu nome, que ironicamente significa esperança, puder dar a uma única pessoa a coragem de reivindicar sua vida, então tudo o que eu passei terá valido a pena. Porque no final, esta não é apenas a minha história. É a história de todas as mães que deram tudo e receberam abuso em troca. É a história de todas as mulheres que finalmente disseram basta. É a história de que nunca, jamais é tarde para se escolher. Lembre-se, o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Cuide de você como você cuidaria de alguém que você ama profundamente, porque você é essa pessoa. Você é quem merece seu amor, seu cuidado, sua proteção. Nunca se esqueça disso.